A Prefeitura Municipal de Cascalho Rico, através da Secretaria Municipal de Cultura, tem a honra de participar da 8ª Jornada Mineira do Patrimônio Cultural, promovida pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Minas Gerais, IFAMG, na modalidade Patrimônio de Portas Abertas. No episódio de hoje, vamos conhecer o casarão da senhora Maura Alves Batista. A casa é possivelmente da segunda metade do século XIX. Já pertenceu a muitos proprietários e foi utilizada por eles como residência e comércio. O morador mais antigo que conseguimos apurar foi o bisavô de Dona Maura, atual proprietária. Já estimamos que viveu no imóvel na segunda metade do século XIX. Dona Maura não sabe o nome dele, mas sabe que era pai de seu avô ou avó por parte do pai. Assim sabemos que o filho dele era o senhor Joaquim Alves Pereira ou a Dona Maria Alves de Souza, pais do senhor Antônio Alves Pereira, pai de Dona Maura. O proprietário subsequente que encontramos foi o senhor João Porto. Ele era farmacêutico e manteve uma botica na casa. Segundo Dona Maura, havia também uma escola no quarto dos fundos. Era casado com Dona Lúcia de Andrade e teve 10 filhos. Carlos Porto de Andrade, José Porto de Andrade, Francisco Porto de Andrade, Walter Porto de Andrade, João Porto Filho, Carmélia Porto de Andrade, Carmen Porto de Andrade, Carmelita Porto de Andrade, Josefina Porto de Andrade e Lucinha Porto de Andrade. Esta última já era casada quando o senhor João Porto adquiriu o imóvel no primeiro quartel do século XX. Mais tarde, a casa foi comprada pelo senhor Manuel Chaminho, mas não conseguimos precisar a data. Ele a vendeu para o senhor Otoniel Santos, que era casado com Dona Dulce Carvalho de Santos. Eles moraram no imóvel com seus filhos Maria Carvalho de Santos, Célia Carvalho de Santos, Ruth Carvalho de Santos, Roseli Carvalho de Santos, Otoniel Santos Filho e Vanderlei Carvalho de Santos. Na década de 1960, a casa foi vendida para o senhor José Borges Filho, casado com Dona Iraci Maria de Jesus. Ele viveu na edificação com seus filhos Valdeci Borges Alves, Evaldo Borges Rodrigues, Adair Teixeira Borges, José Borges Filho, Helena Borges, Irene Borges Brandão, Iracema Borges Brandão e Ivani Borges. O senhor Borges vendeu sua residência para o senhor João Batista Cardoso e sua esposa Dona Dionísia Cardoso. Eles mantiveram uma venda e bar na casa que se chamava Bar Sarangola. Em fins da década de 1980, o senhor Valdo Divino de Freitas e Dona Iracema Cândida de Freitas compraram o bem. Nas 3 portas da esquerda, cederam espaço para o fundo rural, onde trabalhava o senhor José Armando Lemos. Em 1999, Dona Maura Alves Batista adquiriu a casa e se mudou. Hoje, ela vive no imóvel com seu marido, Romildo Francisco de Assis, que mantém um bar na parte comercial do imóvel, com o nome de Bar da Maura. No entorno predomina o uso residencial, com poucos exemplares do uso comercial e de serviço. As edificações são térreas, alinhadas à rua e em terrenos em ligeiro declive. O acesso frontal é predominante, situado acima do nível da rua. Em geral, apresentam afastamento lateral e posterior, e a própria edificação constitui o fechamento frontal do terreno. O edifício apresenta uso misto, residencial e serviço bar, implantado em terreno em declive no mesmo nível da rua, com altimetria térrea. A própria edificação cumpre a função de fechamento frontal, estando implantada no alinhamento da via pública. O afastamento lateral direito se encontra hoje ocupado por uma expansão destinada à garagem, com cobertura de uma água e vedação em telha cerâmica. É composto também de um pequeno banheiro aos fundos para os usuários do bar. Um portão metálico com 2 folhas de abrir dá acesso direto à rua. O afastamento lateral esquerdo se encontra desocupado, com piso em terra batida. Já o posterior foi parcialmente ocupado por uma área de serviço aberta, com cobertura de uma água e vedação em telha cerâmica complementada em uma parte por telha fibrocimento.
Há ainda a edificação de 2 pequenos cômodos destinados para despejo de materiais. Aos fundos, há uma extensa área em terra batida e uma estrutura para criação de galinhas. O fechamento lateral direito é feito por um muro de alvenaria e o esquerdo por uma cerca de bambu e tela de alambrado. A construção do imóvel envolveu o sistema construtivo de estrutura autônoma de madeira e vedação em adobe. O acesso à edificação frontal, sendo que as 3 primeiras portas da direita para a esquerda dão acesso direto ao bar e a última para a residência. Esta se inicia a partir de uma sala que se comunica com o bar, um quarto e um corredor. Este quarto sofreu uma profunda intervenção, já que uma parte de sua área foi destinada à construção de um banheiro e a parede divisória com o corredor foi demolida pela metade, tirando a privacidade do cômodo. O corredor dá acesso a mais um quarto, à direita da planta que também se comunica com o bar, e a uma sala usada para assistir televisão. Esta, por sua vez, se comunica a mais um quarto, ao banheiro construído a partir da área do quarto da entrada e à cozinha. Uma escadaria em cimento dos fundos da cozinha permite o acesso à área externa. O piso das salas e dos quartos é de tabuado de madeira, enquanto que o restante do imóvel apresenta revestimento em cimento queimado. O imóvel não apresenta forro em suas instalações. A cobertura é feita por estrutura de madeira e vedação em telha cerâmica plana. A cumeeira se encontra de forma paralela à rua, com coroamento por cimalha em massa na fachada frontal e beiral simples nas demais. A fachada principal é assimétrica, composta de 5 vãos de vergas retas, enquadramento em argamassa, sendo 4 portas e uma janela. Todas elas apresentam vedação em madeira, com 2 folhas de abrir. A quantidade de portas encontradas na fachada refere-se à sua antiga ocupação de venda de tecidos. A fachada ainda apresenta alguns relevos em massa, como a faixa denticulada encontrada abaixo da cimalha e feixes verticais marcando os cunhais. Várias intervenções foram realizadas na edificação, porém a proprietária não soube precisar a data em que ocorreram. Dentre elas, tem-se a construção da área da garagem e banheiro para o bar, e reforma de uma parte do telhado e de um dos quartos. O forro foi retirado em todos os cômodos, existindo ainda a estrutura original do forro antigo em alguns pontos da alvenaria. Em 2000, houve a construção de um banheiro no interior da residência, expandindo em direção a um dos quartos, e a diminuição da altura de uma das paredes deste mesmo cômodo. Instalou-se uma caixa d'água no interior do imóvel, na parte mais alta do telhado, e as novas instalações hidráulicas foram feitas a partir de mangueiras externas. Este vídeo faz parte da série Cascalho Rico, Patrimônio Cultural de Portas Abertas e 8ª Jornada Mineira do Patrimônio Cultural.